Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Curso de Nivelamento. Tony Rawane. Língua Portuguesa. Estudo do Texto. Salvador, Bahia, 2019. Introdução. Um texto pode ser qualquer coisa que remeta para fora de si mesmo um significado, um entendimento, uma compreensão, uma enunciação. De modo tradicional, a palavra texto remete quase sempre para as construções verbais. No entanto, hoje em dia, para falar de texto, é preciso englobar as produções verbais, as não verbais, e também aquelas que são produzidas a partir da união de palavras e imagens. Nesta etapa, estudaremos a respeito da produção dos textos e também abordaremos alguns aspectos que devem ser levados em conta no momento em que estivermos produzindo os nossos textos acadêmicos e mesmo aqueles outros mais simples do nosso dia a dia, no trabalho, em casa e na escola. 1. Conceito de texto. A palavra texto é proveniente do latim, particípio do verbo tecer, que significa tecido. Com a evolução da palavra primitiva, chegou-se a textos, que mais tarde gerou a palavra texto, como hoje conhecemos em língua portuguesa. As palavras, as cores, as imagens, as frases, as orações, os períodos, os parágrafos, são para o texto como os fios que se entrelaçam. Entrelaçados, formam o tecido. O texto é, pois, uma tessitura de ideias e argumentos que desencadeia, implementa e transforma ideologias. Para Andrade, 2011, página 1, o texto é um tecido feito de palavras que se reúnem em frases, períodos e parágrafos, representados concretamente pelos sons vocais e pela escrita. Além dos elementos de composição, palavras ou imagens, um texto deve conter 3 aspectos que consideramos fundamentais para sua existência. São eles: estrutura, conteúdo e expressão. 2. Estrutura textual. Dentre os elementos de composição da estrutura de um texto, citamos a unidade, a organicidade e a forma como sendo os 3 mais relevantes, embora existam outros que também se fazem importantes de acordo com o contexto espacial e temporal de cada texto. A unidade diz respeito ao fato de uma redação ser construída em torno de um único núcleo temático, que se alimenta de assuntos e temas secundários. Um redator perspicaz constrói um texto como se fosse um grande rio caudaloso que se alimenta das águas de seus médios e pequenos afluentes. A organicidade diz respeito ao esqueleto do texto. Todo texto é formado de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Na introdução, o redator deve apresentar um tema-problema. No desenvolvimento, ele deve discorrer sobre o tema-problema apresentado na introdução. E na conclusão, deve apresentar uma possível proposta de solução para o tema-problema, ou chamar o leitor para uma reflexão final sobre o conteúdo discutido no texto. Quanto à forma, o texto pode ser descritivo, narrativo ou dissertativo.
O texto descrito tem como característica fundamental ser uma fotografia que um autor faz de alguma coisa ou de alguém usando palavras. O texto narrativo é uma história de alguém ou de alguma coisa situada num determinado tempo e espaço. Já o texto dissertativo é o desenvolvimento de uma ideia, a qual o autor imprime de forma objetiva juízo de valor a respeito de alguém ou de alguma coisa. O texto descritivo. Conforme já afirmamos, descrever é, segundo Pimentel, 2009, página 77, pintar um quadro, retratar um objeto, um personagem, um ambiente. Vejamos como exemplo um trecho de O Jantar do Bispo de Sofia, de Mel ou Brian Anderson. A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente havia um pátio quadrado. À direita, um laranjal, onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim de puxo, úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos de azulejo. O texto narrativo. Todos nós já lemos uma boa história, já assistimos a uma novela, já ouvimos alguém contar uma boa anedota ou uma história de assombração. Narrar é, segundo Pimentel, 2009, página 77, contar uma história, com uma sequência de ações que se desenrolam na linha do tempo, umas após as outras. Para ilustrar, veja abaixo o Continho, de Paulo Mendes Campos, online. Era uma vez um menino triste, magro, barrigudinho, do sertão pernambucano. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai esta estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros me chamam de Zé. Ai, meu Deus. Meu filho, só me diga para onde vai esta estrada. Pode ser? Eu já disse. Ela não vai, não. E não sou seu filho. Mas como é? E, Senhor, o que Deus tem a ver com isso? Poxa, Zé, como é difícil falar com você. Zé é como me chamam. E não é difícil falar comigo. Você está falando agora, Senhor. Menino, você nem gagueja. Não estou te entendendo, Senhor. Olha, menino, desisto. Tchau, Zé. Não desista não, senhor. Tem mais 500 quilômetros de estrada ainda pela frente. O texto dissertativo. O texto dissertativo está presente em nossa vida na maioria dos textos didáticos, nos textos científicos e acadêmicos indicados pelos nossos professores, e também nas notícias de revistas e jornais que lemos. Na internet não é diferente. Quando pesquisamos sobre um determinado assunto nos sites de busca, a exemplo do google.com,
Os resultados são, quase sempre, textos que falam de forma objetiva a respeito de um dado assunto. Veja abaixo um trecho de notícia disponível no portal G1 como exemplo de texto dissertativo. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 8, que a campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada em todo o país. Mais de 21,3 milhões de pessoas se vacinaram contra a doença, o que representa 53,6% da meta estabelecida, que é de atingir 80% do grupo prioritário para a imunização de 49,6 milhões de pessoas. O conteúdo do texto. Para explicar o que vem a ser o conteúdo de um texto, mais uma vez, valer-nos de uma velha e boa metáfora. Imagine que a garrafa seja a estrutura, ou seja, a forma de um texto. O vinho será então o conteúdo. O conteúdo de um texto está intimamente ligado à sua qualidade. É preciso que os elementos coesivos tenham sido bem empregados. É necessário que haja coerência e, consequentemente, clareza. A coesão, a coerência e a clareza são três elementos sem os quais o texto não tem sentido e certamente não atingirá seu objetivo ideológico e comunicativo. A coesão textual é a conexão entre os termos de uma frase. Trata-se do elemento que garante a harmonia entre os elementos de um texto. Os elementos de coesão, representados por verbos, pronomes, conjunções e outros termos, são responsáveis pela fluência, ligação e continuidade num texto. A coesão garante a harmonia entre todo e evita a fragmentação das ideias. A coerência, por sua vez, é a relação lógica existente entre as ideias debatidas no texto. A coerência está intimamente ligada à clareza e à aceitação de tudo que o autor discute no âmbito do texto, enquanto a coesão está para a estrutura, para o emprego formal de termos e expressões, a fim de garantir a fluência e a ligação entre as ideias. A coerência está para a fluência, a significação e o entendimento. A clareza está relacionada com o bom emprego das técnicas de coesão e de coerência. Um texto coeso e coerente certamente será um texto claro. Segundo Andrade, 1999, página 102, a clareza, em grande parte, depende da escolha das palavras. A palavra adequada ao contexto concorre para que o parágrafo se torne de fácil compreensão e de leitura agradável. 4. A expressão textual. A expressão está intimamente ligada ao fato de o redator saber usar ou não a língua. Quanto maior for o seu léxico, conjunto de palavras que conhecemos, quanto maior for o vocabulário, conjunto de palavras que usamos para falar e escrever, mais criativos e produtivos poderemos ser ao redigirmos um texto. Segundo Andrade, 2010, página 116, a expressão refere-se ao domínio do léxico e estrutura da língua. Adquirir um bom léxico e um bom vocabulário é condição sine qua non para que alguém produza um texto que tenha criatividade, ser original, inédito, propriedade, ser adequado, evitando a impropriedade vocabular, e que atenda à necessidade de ser conciso, escrever apenas o necessário.
5. Cuidados básicos com a redação. Os cuidados básicos com a redação têm a ver com o emprego correto das palavras e da notação léxica, acentos, pontuação e outros sinais diacríticos. De igual modo, estão intimamente relacionados com o uso adequado das normas da língua padrão e também com as escolhas mais adequadas ao contexto. Assim sendo, evitar o uso de gírias, de chavões, de termos estrangeiros, de abreviaturas e outros vícios de linguagem é iniciar uma redação limpa e promissora. Além disso, é importante empregar corretamente a pontuação e a acentuação gráfica para assegurar o sentido desejado a priori. Outras ações que garantem uma boa redação é o uso da ordem direta das frases, emprego de expressões curtas, a fim de apresentar uma ideia de cada vez. Esboçar a redação no rascunho, ler com muita atenção tudo o que foi escrito antes de eleger a produção como definitiva, é a melhor escolha. Por meio da redação, o leitor é capaz de saber quem é você. Todos nós deixamos marcas naquilo que produzimos. Assim sendo, escrever uma redação sem os devidos cuidados, com rasuras, com barbarismos e solecismos, é dizer que somos desorganizados, que estamos despreparados para um cargo ou para ser bem avaliado pelo nosso professor. Considerações finais. Espero que você tenha compreendido a nossa proposta a respeito das formas de composição de um texto. Nos próximos módulos, discutiremos com mais especificidade a descrição, a narração e a dissertação, procurando estabelecer contrapontos e comparações entre o texto técnico e o não técnico. Informação adicional. Atenção! Depois da leitura do texto, assista à videoaula. Pesquise no link indicado para saber mais sobre sintaxe de colocação.